O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que o acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos vocês. Estamos chegando ao fim deste tempo litúrgico da Páscoa, com a festa da Ascensão. No próximo domingo será a festa de Pentecostes. Portanto, 50 dias depois da ressurreição. A festa da Ascensão, ela é caracterizada pelos 40 dias depois da ressurreição. Mas, por motivos pastorais, a Igreja no Brasil foi autorizada pela Santa Sé para celebrar a festa da Ascensão, sempre no domingo, que seria o 7º, domingo da Páscoa. Mas na Europa, o Papa celebrou, e toda a Igreja da Europa e em outras partes também, se celebra exatamente quando completa 40 dias. Mas não importa, como não muda nada para nós, não? O que muda é que no dia que completa 40 dias, por ser dia de semana, poucas pessoas, às vezes, participam, da missa, porque os tempos mudaram e poucas pessoas seguem o calendário, e o ritmo moderno de trabalho não permite muita mais a seguir, como se propõe o calendário litúrgico. Mas por que 40 dias? 40 dias é um número significativo na Bíblia, vocês sabem disso, Recordam, tem muitos grandes acontecimentos na história de Israel, na história bíblica, que tem a ver com os 40, com o número 40. O mais famoso é exatamente os 40 anos que o povo escravo, o povo de Deus, foi escravo no Egito e durante o seu processo de libertação até a Terra Prometida durou 40 anos.
No início da missão de Jesus, temos também a narrativa no Evangelho, que Jesus passou 40 dias no deserto para se preparar para a grande missão que ele veio realizar neste mundo. E a igreja conservou este 40, como nós vimos, na Quaresma, que são 40 dias, também de preparação, vamos dizer, litúrgica, para celebrar com maior dignidade, diríamos assim, a Páscoa. A cada ano, a igreja propõe 40 dias de conversão, e aqui no Brasil sempre acompanhado nos últimos 60 anos, com um tema próprio chamado para todo o Brasil, com a campanha da fraternidade, com um tema, entre outros, de conversão. E esse ano, recordando brevemente, o problema da amizade social. Um chamado a voltar, a reatar os laços de amizade, não só com os amigos pessoais, mas uma amizade mais alargada, uma amizade mais estendida, uma amizade que cria fraternidade na sociedade e não divisão. E, portanto, 40 é um número importante. Então, a liturgia também propõe 40 dias depois da Páscoa, até a festa da despedida de Jesus deste mundo. Portanto, 40 dias foi quinta-feira. Aqui na paróquia nós celebramos no Hospital Santa Rita. Mas oficialmente se celebra no domingo. E são 40 dias para quê? O que significa todos os anos a gente reviver, fazer memória da Páscoa durante 40 dias? Assim como foram 40 dias de conversão, agora 40 dias de quê? 40 dias de preparação da nossa missão. Por quê? Nós ouvimos no Evangelho de hoje e também nos Atos dos Apóstolos a narrativa da despedida de Jesus fisicamente deste mundo. Diz os Atos dos Apóstolos e também o Evangelho que nós ouvimos, que Jesus foi elevado aos céus, à vista de todos os discípulos, de todos os apóstolos, que acreditaram na ressurreição e foram para a montanha da Galileia e lá tiveram esse privilégio de, pela última vez, de se encontrarem todos e todas com Jesus visivelmente. E é nesse dia que começa uma nova era, uma nova etapa. Podemos assim dizer que a igreja de Cristo, a igreja sonhada por Deus e gerada com o anúncio do reino por Jesus neste mundo, ela inicia oficialmente na festa, no dia que Jesus desaparece, não mais com a presença dele visível, mas com a presença invisível de Jesus. Nós sabemos que o Cristo ressuscitado, durante 40 dias, ele apareceu em diversos lugares, a diversos grupos, a diversas pessoas. E se nós vamos olhar as circunstâncias desses encontros, ele encontrou as pessoas como? Como estavam as pessoas depois da ressurreição de Jesus? Como é que se encontravam os discípulos de Jesus e discípulas?
Como encontrava os apóstolos? Com medo. Mas medo de quê? Medo de quê? Se matar o nosso mestre, né? Se prender o nosso mestre. Então, uma das coisas, eles estavam com medo. E Jesus ressuscitado aparece para eles e anuncia o quê? O medo? Se esconda, é essa a mensagem que Jesus falou? A paz, a paz, a paz, não? A paz esteja convosco. E aí a gente já começa a entender, não vai dar para a gente aprofundar muito, né? Cada detalhe disso. Que paz é essa? É aquela paz do cemitério? Que tudo está bem? Não, é a mesma paz que Jesus viveu. Uma paz muito conflitiva. Uma paz que é fundada na justiça, no direito, na fraternidade, que esse mundo rejeita. Todo mundo fala de paz. Até os países produtores de guerra ficam propondo cada semana, cada dia, né, na imprensa mundial, tratados de paz, né? Que não valem nada, praticamente. Uma paz que às vezes dura alguns dias. Por que que a paz deste mundo nunca acontece plenamente? Por causa dos interesses pessoais. O que mais dá lucro econômico neste mundo hoje é a fabricação de armas. A arma serve para quê? Para construir a paz? Eu vou ali no tiro, não sei de quê, na esquina, que agora tem uma casa de arma em cada esquina, né? Dessas cidades nossas por aqui também, né? Comprar uma arma para fazer a paz lá em casa, né? Vou matar meu marido, matar meu filho que é rebelde, aí vai chegar a paz lá em casa. Tem gente que pensa assim, né? Ou então vamos acabar com o povo que vive na Palestina, né? Que vai ter a paz em Israel. Vamos matar todos os judeus, que aí acaba que vai ter paz. Vamos matar todos os ucranianos, vamos matar todos os africanos, vamos matar todos os indígenas, vamos matar não sei quem, e aí vai, né? Tem gente que fala assim, que só vai ter paz na hora que matar todas as pessoas que erram, todas as pessoas pobres, e os mais agressivos ainda dizem, aqueles que não produzem, os velhos, né, os idosos, os doentes, os deficientes. Tem gente que não tem vergonha nem de dizer hoje em dia que esse é um jeito de construir a paz. Não é essa a paz que Jesus vem falar. A paz que Jesus vem trazer é a paz do reino de Deus. É a paz onde a justiça deste mundo é superada, inclusive. É onde a fraternidade acontece, onde a solidariedade reina. Aí sim, onde tem amor. Hoje é um dia muito especial, porque quase todo o Brasil hoje, de algum jeito, de alguma forma, deve ter usado essa palavrinha hoje, né? Eu te amo. Né? Pelo menos uma vez por ano o pessoal fala eu te amo para alguém, né? Hoje é dia das mães, não? Todo mundo sabe disso. É a mesma coisa, né, da paz. Hoje ama, hoje traz flores para a mamãe, faz festa, até churrasco, né? E amanhã começa o desespero de novo, né? Amanhã traz droga, traz polícia, traz roubo, traz decepção, preocupação, né? O resto do ano. Até o ano que vem para trazer flores de novo.
E olhe lá se não levar flores ao cemitério, né? Para dizer, amor, paz, não é da boca para fora. É ação concreta, é um jeito de ser, não? É um jeito de viver neste mundo. E hoje a igreja então celebra esse dia em que Jesus Cristo, depois de anunciar tudo o que ele tinha que anunciar, fazer todos os sinais que ele tinha que fazer, ressuscitou, né? Agora ele diz, terminou a minha missão direta nesse mundo, agora é com vocês. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele promete no dia da ascensão, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, não tenham medo. Eu vou mandar a vocês o meu paráclito, uma palavra que diz o meu defensor, o meu advogado, não? Coitados dos advogados de hoje, né? Não é igual também os advogados que tem por aí, não. Advogado, quem paga mais, não tem. Com Jesus não entra esse negócio de dinheiro. O advogado que Cristo manda é para defender aquele que é justo, aquele que faz o bem, aquele que é honesto. Esse é o advogado que o Espírito vem defender. Claro que nós temos bons advogados e juízes neste mundo, mas a grande maioria ainda se deixa levar por quem paga mais. A gente acompanha isso todos os dias, não? Quando um pobre comete um crime pequenininho, como ele é tratado, e quando alguém de classe média, classe alta, ou tem algum cargo importante, social, político, não? Como é que é diferente? Só ver os 6 anos do caso de Marielle que a gente está acompanhando aí, né? Quanto de dinheiro os advogados estão ganhando para defender bandidos? Alguém matou, né? E tem advogado defendendo quem matou. Engraçado, né? É assim. Mas não é esse advogado que Jesus vai mandar. É o Espírito Santo de Deus. Aquele que conhece os corações. Aquele que sabe o que é a verdade, o que é a justiça, o que é o direito. E sabe julgar os corações, e não as palavras, e não o poder ou o status que a pessoa tem. Jesus se despede, é levado, né, ao céu, as pessoas ficam aí maravilhadas com essa cena, e vem uma mensagem e diz, agora começou o tempo de vocês. Mas como é que nós vamos realizar tudo que Jesus fez neste mundo? Pela nossa força humana? Jesus sabia que não ia dar muito certo. Ele diz, agora é o meu Espírito que vai agir em vocês. Quando vocês forem levados aos tribunais, como eu fui, poderia assim completar a frase de Jesus, não tenham medo, ele diz. O Espírito lhe dará a palavra certa diante do tribunal. Essa é a missão da igreja. E é por isso que muitos profetas, ao longo da história, também tiveram um fim, como foi a vida de Jesus. Acusado, condenado, assassinado, crucificado. Como o Papa Francisco está sendo atualmente, por falar a verdade, hoje também a igreja escolheu já nos últimos 50 anos para lembrar o Dia Mundial das Comunicações. Todos os anos, nos últimos 50 anos, acredito que 50 que está fazendo, o Papa escreve uma mensagem sobre a comunicação. E esse ano, nesse dia de hoje, o Papa escreveu sobre
as relações atuais, mas principalmente as relações futuras que já estão batendo a nossa porta, com a tal da inteligência artificial, que está deixando todo mundo apavorado, né? Por quê? Todo mundo já viu falar da inteligência artificial? A inteligência de quê? Das máquinas. As máquinas vão fazer o que o ser humano pensa. Não vai precisar mais nem de digitar, não. Pelo pensamento. Imagine. E o Papa trata desse assunto com muita sabedoria. E ele lembra de uma coisa. Ele diz, a máquina pode até pensar o que o ser humano quer, ou até melhor, né? A máquina tem mais capacidade matemática, não? De juntar dados e não sei o quê, momentaneamente, e dar um resultado aí. Tá. Ele diz, tudo bem, só que uma máquina não chora, uma máquina não ri, uma máquina não tem sentimento. Diz o Papa, qual é a grande consequência negativa dessa inteligência artificial? É a perfeita desumanização dos humanos. Já pensou? É isso mesmo que a gente está vendo já um pouco entre nós. Hoje se fala uma mentira, a gente diz, não é mentira, eu ouvi ele falando. Porque bota na boca de uma pessoa com a mesma voz, com o mesmo tom de voz, e não é dela a voz, é de uma máquina. E já fizeram isso com o Papa, inclusive. Ele diz lá, eu já sofri isso, eu sei o que significa isso. E é verdade. Isso pode ser usado no teatro para uma coisa boa, pode ser usado, né, para o bem, como o celular, não? Celular é uma maquininha boa, né? Se for para comunicar coisas boas, e se for para articular como vender crianças, por exemplo, para o mundo rico, aí, como faz o tráfico de crianças. E se for para montar uma quadrilha, né? Para roubar, para matar, para destruir, tudo pode fazer no celular. Imagine isso, né? As consequências disso. E o Papa trata desse assunto. Quem tem internet em casa pode escrever lá no Google ou noutra fonte, né? Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações. Vale a pena meditar durante essa semana, porque o grande tema da comunicação é a verdade, que é o tema do Evangelho de hoje. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas. Pregai o Evangelho, ou seja, pregai a palavra de Deus, pregai a verdade, não é a mentira, não é a desunião, não é o terrorismo, não é a morte. Quem usa a comunicação para essas coisas não está cumprindo a ordem do Cristo ressuscitado. E infelizmente, tem muita gente que se diz cristão e fazem isso publicamente. E quando eu digo isso, falo também, isso vale para cada um de nós, para ficarmos atentos. O que é que nós estamos comunicando hoje? Como é que nós nos comunicamos em família? Como é que nós nos comunicamos na comunidade? Como é que nós nos comunicamos no trabalho? E assim por diante. E hoje também, como já foi falado, é o dia, no Brasil, o Dia das Mães. Está aí um exemplo, um modelo de verdadeiro amor, que é a vocação maternal. Dia dos Pais, a gente fala da vocação do pai, né? Hoje é o dia da vocação da mãe. E nós sabemos, e é interessante a gente perceber,
que uma das coisas que Jesus veio revelar neste mundo, o que foi? Até então ninguém sabia que Deus tinha uma mãe. No Antigo Testamento nunca ninguém imaginou isso, que Deus era só pai. Não é verdade? E é assim a oração, inclusive, que nós rezamos do Pai Nosso. Agora veja, com a encarnação de Jesus Cristo, Deus passa a ter uma mãe aqui na terra, e foi tão boa, tão perfeita, que é uma pessoa santa e perfeita? Aquela que faz plenamente a vontade de Deus. E por isso ela foi levada aos céus de corpo e alma. E na hora da cruz, na hora da morte de Jesus, Jesus a apresenta como mãe de toda a humanidade. Podemos dizer assim, a nova Eva. A nossa primeira mãe é Eva. E ela vacilou. Ela não conseguiu resistir às tentações deste mundo. Mas Maria, a mãe de Jesus, essa não. Essa resistiu todas as tentações deste mundo e foi fiel até o fim. Por isso ela é considerada, sim, a mãe de Jesus. E se Jesus é Deus, é o Filho de Deus, ela é também a mãe de Deus. Tem gente que duvida disso. Trata Maria como se fosse uma mulher qualquer, uma simples humana, igual todas as outras mulheres. Mas não, o próprio anjo que veio de Deus anunciar o nascimento de Jesus disse: você é bendita entre todas as mulheres. Porque para gerar um santo, tinha que ser um seio virginal e santo. E que deveria permanecer santo, porque senão não seria a verdadeira mãe de Deus. Olha a responsabilidade de ser mãe neste mundo. Ser devoto de Nossa Senhora não é apenas rezar o terço e fazer a romaria dos homens e das mulheres e por aí. Isso é bom, mas é muito pouco. Ser devoto de Maria é, antes de tudo, estar sempre disposta a servir e amar, como muitas mães fazem no dia a dia. Mas tudo é possível de ainda ser mais e melhor, né? E amar, gente. Amar é sempre, tem como consequência o sofrimento. Quanto mais amor, mais sofrimento. Não é assim? Assim foi com Maria, assim também é com todas as mães. E ela sabe, uma mãe pode ter 10, 12, 15 filhos. Ama todos os filhos, mas o mais rebelde é quem ela mais dedica amor. É uma coisa que a gente quase não consegue entender. E às vezes até a gente entra em conflito, né? E chama nossas mães de boba. A senhora é muito boba. Será que a senhora não percebe que esse filho seu está te enganando? Ela disse, não é só esse não, os outros também enganam. Esse engana um pouquinho mais. E é esse que eu preciso dar mais amor. E com isso a gente termina dizendo o que disse João Paulo I. Passou poucos dias, né? Como Papa, 28 dias de Papa. O que ele falou de tão importante nesses 28 dias? Que Deus é mais mãe do que pai. Escandalizou o mundo. Até hoje tem gente que olha para João Paulo I assim meio. Esse Papa aí falou besteira. Ele disse, é só olhar a parábola do filho pródigo e ver que aquele pai do filho pródigo, as ações dele
São todas ações de mãe, preocupada com o fedor do menino, ao que chegou do chiqueiro, né? Estava cuidando de porco, vai tomar banho. É difícil o pai falar isso para um filho, né? Quem fala é a mãe. Preparou uma roupa nova para ele, coisa de mãe. Olha, fazer uma festa para comemorar a volta do filho rebelde para casa. Coisa de mãe, principalmente de pai que ama de verdade também. Por isso um pai que ama de verdade tem coração de mãe também. E por isso Deus é pai e é mãe. Ele é justo e amoroso. Ele perdoa com um coração misericordioso. Essa é a nossa missão, irmãos e irmãs. Jesus está no meio de nós, como nós professamos a cada momento nas liturgias, quando a gente diz, o Senhor esteja convosco, todos repetem, Ele está no meio de nós. E está mesmo. A ascensão, que a gente fala que ele subiu para o céu, é uma forma de dizer que ele desapareceu fisicamente. E ele agora mora no meio de nós. E mais do que no meio de nós, ele mora dentro de nós. Ele caminha conosco, ele trabalha conosco, ele sofre conosco todas as circunstâncias de nossa vida. Peçamos, irmãos e irmãs, para nós e para toda a igreja, não só a igreja católica, mas todas as igrejas cristãs que seguem Jesus Cristo. Hoje inicia também a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Depois o nosso comentarista vai passar a programação da semana. Nós vamos ter 3 celebrações aqui em Maruípe, né? Depois ele vai falar. Mas tivemos hoje lá em Vila Velha a abertura da Semana da Unidade, com as 5 igrejas, né? Luterana, Presbiteriana, a Igreja Anglicana, a Igreja Católica. Essa Semana de Oração pela Unidade. Como é que nós vamos dizer que nós somos verdadeiramente cristãos se nós estamos divididos? Essa é a grande pergunta. Tem gente que é luterano, que é católico, é presbiteriano, sei lá o quê, e diz, a minha igreja é melhor. Quem não é da minha igreja, eu não converso com ele. Quem diz isso é um pagão, não é um cristão. O cristão não deve excluir ninguém, porque professa uma fé diferente da minha, um jeito diferente, muito menos com aqueles que professam a mesma fé em Cristo. Agora, precisamos de saber qual Cristo que nós professamos. O verdadeiramente Filho de Deus ou um Cristo que se deixa vender aí pelos prazeres deste mundo? Um Jesus Cristo que defende armas. Um Jesus Cristo que defende guerras. Um Jesus Cristo que defende a morte. Não, esse não é Jesus Cristo verdadeiramente. Peçamos, irmãos e irmãs, esses muitos dons que precisamos. Primeiro, a coragem para seguir a missão que Jesus deixou para nós. Segundo, comunicar a verdade. Terceiro, imitar as nossas mães no amor, imitando a Deus que é mãe. E por último, permanecer unidos. Não tirar tudo que é divisão do nosso coração e amar de verdade uns aos outros como irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.